Oi, boa tarde. Olha só, ele gostaria de ver se já é possível encaminhar a aposentadoria. É a segunda esposa que manda áudio perguntando do marido. É bem comum, é bem comum. Homens corram atrás do seu direito. É verdade. Oi, boa tarde. Olha só, ele gostaria de ver se já é possível encaminhar a aposentadoria. Ele tá com 57 anos e tem quantos anos mais ou menos de carteira assinada? Bah, nem sei tanto, mas trabalhou em lavoura. Ele trabalhou praticamente a vida inteira. E tem alguns anos de carteira assinada, mas trabalhou muitos anos em lavoura. Daí ele queria ver se tem como encaminhar já. Daí, no caso, eu acho que seria melhor era marcar um horário, ele levar os papéis, o senhor dar uma olhadinha. Não sei. Daí, o que o senhor orienta? Bom esse, né? Aposentadoria. Bom. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que está vendo e onde está vendo. Eu sou o Guilherme. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Jackson, a gente está gravando o nosso segundo vídeo aqui. Né? No vídeo anterior a gente já fez uma apresentação, mas é sempre bom reforçar, né? Nós somos advogados trabalhistas e previdenciário, então o canal ele tem a audácia de propor assim, vamos dizer, um direito na prática, né? Como se vende isso, né? Mas a ideia é trazer um conteúdo mais leve, assim, mais um bate-papo de que é algo muito acadêmico e voltado a artigos e leis. Então a gente reproduz áudios dos clientes que chegam até o escritório, tenta de uma certa forma discutir e chegar num ponto para que a gente possa resolver esse problema do cliente, né, da melhor maneira possível. Então esse é o conteúdo que a gente está produzindo e essa é a ideia do canal. Aqui a gente explica, a gente escuta a demanda que o cliente nos manda para o escritório e discute na frente de vocês, junto aqui, como a gente explicaria para o cliente, como a gente trataria a questão dele, para que, resolvendo a dúvida dele, a gente consiga resolver daqui a pouco a dúvida de mais alguém na internet. E sempre pedido para o pessoal se inscrever. Ah, sim, importante. Importante. Né? A gente está acostumando com isso, né, pessoal? Não estranho. Mas se inscrever e quem estiver olhando no Facebook, curtir, compartilhar, se gostou do material também. Sintam-se à vontade para comentar, para criticar. O importante é já nessa interação mesmo. Então vamos começar? Vamos lá. Vou botar o primeiro aqui, peraí. Vamos lá. Meu marido é açougueiro, tá? Ele se acidentou dentro do açougue, no caso, na câmara fria. Num pedaço de carne, foi acidente mesmo de trabalho, com IPI gasto, vencido. Ele já tinha solicitado IPI novo, não veio. E ele seguiu trabalhando com o que ele tinha, né? Aí ele escorregou num pedaço de gordura dentro da câmara fria, pegando um pedaço de carne para atender um cliente. E escorregou, quebrou o pé. Eu levei ele para o hospital, né? Eu que fiz tudo, eu que fiquei lá toda a madrugada, eu que fiz tudo, né? E aí só encaminhou depois, quando o médico deu as coisas, encaminhou pelo WhatsApp pro RH da empresa, dizendo eles que entraram lá, só que foi dia 12 de junho. Aí ficou todo esse tempo em análise, e ontem saiu. Aí hoje meu marido ligou, aí tem R$500 ali. Quase 3 meses depois, tem só isso. E ele tá sem receber, né? 3 meses que a empresa não tá pagando. E agora mais não tem esse negócio do INSS, então a gente não sabe o que vai fazer, como fazer isso. O finalzinho para provar que não é nada, né? Para quem não viu o primeiro vídeo, que esse é o segundo, para quem não viu o primeiro, a ideia, como não é programado, a gente reproduz o áudio do cliente que chega. Às vezes vai ter uma música no fundo, um cachorro latindo, e aqui eu acho que foi o interfone no final ali, o marido dela talvez no fundo. Eu chamando alguém. Mas vamos lá, caso pesado, hein? Acidente de trabalho. Pessoal, duas situações então. O acidente de trabalho, né? Acidente típico de trabalho, onde, segundo o relato ali, ele acabou escorregando num pedaço de gordura, acredito, né? Na câmara fria, acabou vindo a quebrar o pé e torcer o pé. Então são duas situações, pessoal. No final ela comenta um pouco da questão previdenciária. Então é bem voltado assim ao que a gente está trazendo nos vídeos aqui. Primeiro, a ação, falando especificamente no acidente de trabalho, tá? Todo acidente de trabalho que fica uma sequela no trabalhador, então, por exemplo, todo trabalhador tem 100% da sua capacidade laboral, né? Se desse acidente resultar alguma diminuição dessa capacidade laboral, então, por exemplo, no caso dele, ele pode perder um pouco o movimento do pé,
tem outros acidentes de trabalho que o trabalhador às vezes perde um membro, perde um dedo. Então, isso aqui varia, são várias situações. Então, sempre que ficar uma sequela permanente, o trabalhador ele pode, no justiça do trabalho, pleitear 3 indenizações. A primeira seria o pensionamento vitalício, uma ação por danos morais e uma ação por danos estéticos. Falando um pouco da ação... Só um parênteses, porque a ideia é que, né, como não é ensaiado, a gente está sempre interrompendo. Não necessariamente precisa ter uma sequela definitiva para buscar a ação na Justiça do Trabalho, tá? Como o caso veio de uma ação de acidente e a gente está tratando como se ficasse com uma sequela definitiva, Perfeito. Vamos tratar sobre isso. Mas às vezes sofre um acidente que quebra o braço e depois o braço fica bom, mesmo assim pode buscar. A ideia é que nunca ninguém fique com sequela, mas ela, infelizmente, ela é muito Fazendo comum. um parênteses, eu tive um caso assim. O rapaz, ele prensou o braço em 2 rolos e os rolos queimaram, o braço dele ficou com uma queimadura. Ele não ficou com sequela, mas ele ficou com uma cicatriz gigantesca no braço. Então entra numa das opções que tu falou. Exato, não precisa ser, são 3 condições, pode se pleitear, mas nesse caso, por exemplo, ele não ficou com uma sequela definitiva, ele não perdeu força ou movimento do braço, nesse outro caso que eu estou trazendo, né? Mas ele ficou com uma cicatriz e isso gerou uma indenização para ele. Por um dano estético. Por um dano estético e um dano moral. Nesse caso, então, ou pegando qualquer outro caso, tem que ver se ficou com uma limitação definitiva, né? Mas vamos dizer que se tivesse ficado, esse pensionamento vitalício, então, quando tu leva para a Justiça do Trabalho, um perito médico designado pelo juiz avalia essa redução, quanto que foi nessa redução da capacidade, e isso gera uma indenização que chama pensionamento vitalício. Né? Não vou entrar muito nas questões técnicas. Não é uma ideia. Mas é uma indenização, muitas vezes dá um valor bem interessante, porque ela visa reparar essa perda da capacidade ao trabalho, né? E a gente tem que entender isso, né? Que quando um trabalhador sofre uma lesão e ele fica com uma limitação, não é algo que vai se recuperar daqui a 2, 3 meses. Né? Para mim, esse é o problema da Justiça do Trabalho. Porque tu tá lá para reparar o que aconteceu. Exato. E já aconteceu, né? Não deveria nem ter acontecido o acidente, né? Essa é a ideia da Justiça do Trabalho e essa é a ideia de toda a legislação que protege o trabalhador. Se existem NRs, normas regulamentadoras, que para tentar reduzir esses acidentes, mas eles acontecem, né? Então, quando tu tá lá na Justiça do Trabalho discutindo uma indenização, infelizmente, tu está tentando reparar algo que vai ficar para a vida inteira, né? Exato. E quanto maior o prejuízo, quando a gente fala de redução de capacidade laboral, parece um termo meio complexo, mas a ideia é, depois que o cara sofre um acidente que gera uma sequela, gera uma encrenca ali pro resto da vida, ele não vai mais conseguir concorrer no mercado de trabalho. Esse é um ponto também bem interessante, né? Ele não vai mais. A gente tem que ser pensado de uma maneira bem fria. Exato. O cara que tem um membro amputado, ele não vai concorrer em igualdade com uma pessoa que tem todos os membros. Na entrevista, né? Claro, ele tem a questão do PCD que não, mas vamos supor assim, mas ainda assim se não for uma limitação tão visível, por exemplo, o cara ficou com um encurtamento de braço ou com perda de movimento de um pé, por exemplo, ele vai concorrer em desigualdade com os demais, né? Exato. Ele vai estar no mercado, por mais que essa questão do PCD, mas normalmente ele vai se encaminhar para uma entrevista e vai olhar lá, mas esse cara tem um problema, né? Então, as indenizações, elas tentam reparar isso, tentam reparar em dinheiro isso, né? Então, e é difícil tu dizer o quanto que vale um dedo. Quanto que vale, né? Hoje para não ficar um critério muito subjetivo, se utiliza muito as tabelas do DPVAT, que é aquela assistente de trânsito, para valorar cada membro, né? Sim. Mas só se tem um critério objetivo, porque senão é complicado, né? Por exemplo, um trabalhador perdeu um braço numa máquina, como é que tu vai reparar isso? De uma certa forma tem que estipular algum valor, mas são indenizações que são pleiteadas para minimizar um pouco esse sofrimento, né? E o minimizar o sofrimento, a gente eu pelo menos enxergo assim, que é minimizar o sofrimento do trabalhador enquanto trabalha. Porque se tu perde um dedo com 18 anos de idade, a indenização vai ser maior do que se tu perdeu um dedo com 50 anos de idade. Isso. Porque tu vai ter mais tempo trabalhando, mais tempo concorrendo de uma maneira desigual na busca do serviço. E isso acaba gerando uma dificuldade, né, claro, em fazer as atividades. Claro. Então, esse pensionamento vitalício, ele é pleiteado, é feito esse pedido para tentar reparar isso.
Ou o outro é o dano moral. O dano moral, por si só, ele se justifica, né? O cara sofreu um acidente, ele vai ficar com uma lesão, ele vai ficar... Isso gera angústia, frustrações, Com certeza. né? Eu acho que todos os casos acontece isso, né? Dano moral, ele está totalmente ligado ao acidente de trabalho. Eu não consigo imaginar hoje um acidente de trabalho que não tem uma indenização por dano moral. Sim. Porque, poxa, parece que a gente está conversando aqui e é visível que a gente defende o trabalhador e não o patrão, né? Mas o trabalhador é menor numa relação de trabalho. O patrão, gostando ou não, ele é uma pessoa mais poderosa naquela relação. E isso se mostra no vídeo, né? Porque ela fala que o EPI não tinha sido solicitado. O cara não dá o EPI, que deveria ter dado. O cara, pelo visto, não prestou socorro, porque ela foi o SAMU do marido. Ela falou que ela teve que levar ele no hospital. Então, gente, se a gente tentar imaginar que o trabalhador e o patrão são iguais na justiça, a gente tem que começar a rever alguns conceitos. Pelo menos meu ponto de vista. Não, concordo, principalmente porque o patrão ele tem a condição de cobrar do trabalhador, né, o exercício da função como ele quer. Né? E também tem o dever de fornecer o EPI, as condições, os treinamentos necessários para exercer aquilo, né? Outra coisa que acontece muito em acidente de trabalho, e isso tem que ser avaliado, é a carga horária. Então, por exemplo, o empregado botou uma mão numa máquina, o empregado caiu. Bom, como assim, né? Às vezes, o excesso de trabalho, a carga horária extenuante, acaba gerando isso. Então, o cara está trabalhando, fazendo hora extra seguido, não está conseguindo fazer um descanso. Então isso vai aos poucos aumentando o risco de um acidente de trabalho. Geralmente um acidente de trabalho acontece no final do turno. Exato. Quando o cara está cansado. Ou está fazendo um turno que não era para ele fazer, ou está cobrindo alguém. Né? Então a folga também ela está na legislação, não só simplesmente para a pessoa descansar, que realmente o descanso é merecido, mas para reduzir um pouco esses acidentes que acontecem pela carga excessiva. Aumenta a concentração, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. O último ali, só para finalizar essa questão do dano estético. O dano estético é um dano que fica visível, né? E estético não se apegar a ficar feio à visão, mas sim, o cara, por exemplo, teve um problema que está mancando, ele teve um encurtamento, não consegue, sabe, isso gera um problema. Claro. Isso também é indenizado. Deve ser indenizado. O final do vídeo ali, ela fala que ele encaminhou então o auxílio doença, que é o outro benefício previdenciário, e acabou recebendo só 3 meses, né? 3 meses desse benefício. Isso, só vamos esclarecer aqui, porque para a gente poder passar para outro caso, o que a gente costuma dizer para o cliente quando ele chega e a gente tem que explicar sobre auxílio doença, tá? Enfim, de novo, a ideia aqui não é ser técnico, não é falar o artigo de lei, não é ter aquele papo chato. A ideia aqui é explicar o que a gente explica para o nosso cliente. O auxílio-doença é um benefício que o INSS paga enquanto o trabalhador não tem condição de trabalhar. Tá aqui, tu fica em casa, recebendo um dinheiro para te recuperar, te tratar e voltar para a casa de trabalho. Isso. Passa por perícia, passa por análise. Bom, eu entendo que tu deve ficar 8 meses em casa. Encosta o cara em casa. Vamos usar o termo encosta. Encostar, dia a dia. Perfeito. É o termo usado. Encosta o cara em casa, fica ali se tratando, recebendo, fazendo acompanhamento médico. Depois desses 8 meses, vai passar por uma nova perícia. Bom, tá bom pro serviço? Tá liberado? Volta pro serviço. Não tá? Fica mais 2 ou 3 meses. Essa é a ideia do auxílio-doença. Encostar o trabalhador em casa para que ele possa melhorar. Perfeito. Porque é provisório. A ideia é que tu volte a trabalhar do auxílio-doença. E aí, como a gente tratou, acho que cabe dizer aqui, como a gente tratou de uma sequela, de um acidente de trabalho, sim. E isso, como a gente trabalha aqui com um trabalhista e INSS, vamos partir para a parte do INSS agora. Se o cara sofreu um acidente de trabalho e ficou com uma sequela definitiva, tem direito a também um benefício no INSS para quem tem sequela definitiva. Porque da mesma forma que ele não vai conseguir concorrer no mercado de trabalho em igualdade com os outros, e ele precisa de uma indenização da empresa, quando ele voltar para o serviço, se antes ele ia concorrer por uma vaga de trabalho em que ele ganha R$2.000, ele não vai conseguir esse mesmo emprego. Sim. Daqui a pouco ele vai ser empregado num salário, numa vaga onde ele vai receber R$1.500. Porque ele não vai mais estar inteiro. Ou até voltando para a empresa, ele não consegue fazer a atividade como fazia antes, né? Ah, sim, se ele dependia de hora extra para dar um reforcinho no salário, ele não vai mais conseguir fazer. Sim, com certeza. Então a ideia é que o INSS pague um benefício chamado auxílio-doença. Desculpa,
Ó, o ato falho aqui. Sim. Agora entra aquela parte do preto e branco. Preto e branco. Na edição. Ou não. Ou não. A ideia é que, então, auxílio doença, não tem como trabalhar. Fica encostado até melhorar e voltar para o serviço. Melhorou, voltou para o serviço. Ficou com uma sequela que não consegue mais desenvolver o trabalho da mesma forma, tem direito a um benefício chamado auxílio acidente. Esse auxílio acidente é um benefício que paga a metade do salário do auxílio doença que ele estava recebendo, mas autoriza ele a voltar para o serviço. Porque se ele vai trabalhar ganhando menos, o INSS dá um reforcinho, dá uma ajuda. E como esse benefício do auxílio acidente ele é pouco conhecido, né? É verdade. É verdade. Porque o que acontece, às vezes, numa entrevista que a gente faz com o cliente, a gente acaba identificando isso olhando pro cliente. É muito engraçado isso, né? Porque assim, às vezes a gente está fazendo uma entrevista e acaba pesquisando no INSS, olhando nas carteiras várias situações. E a gente, às vezes, se apega assim, olhando, sabe, uma coisa que é bem visível, assim, por exemplo, no interior tem muito isso nos atendimentos que a gente faz. O cliente, às vezes, tem amputação de membros da mão, por exemplo, que é uma coisa fácil de perceber. E aí tu pergunta para a pessoa, mas o que aconteceu? E, não, eu estava trabalhando e acabei cortando lenha em casa, no machado, que é um caso que a gente tem, e perdi um pedaço do dedo. Daí tu vai ver, a pessoa poderia ter direito ao auxílio acidente há 10 anos atrás. Como é o caso. Como é o caso. E o que acontece? Por desconhecimento, porque o auxílio acidente não precisa ser um acidente de trabalho, ele pode ser um acidente doméstico, acidente de trânsito, de moto, de carro. E é um auxílio que, às vezes, vamos fazer um vídeo só específico dele, porque ele é bem desconhecido. Boa. E no interior, onde a gente tem escritório, a gente presta bastante atendimento no interior do Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Vai que, né? Vai que tem alguém do Rio ouvindo. Vai que só. Né? E no interior é muito assim, o pessoal tem muita amputação de dedo, sabe? Por causa de operação muito de machado, facão. E aqui também tem bastante, né? Então é um benefício que poderia ter mais pessoas recebendo se houvesse mais esse esclarecimento. Antigamente chamava de pecúlio, né? Pecúlio. Depois uma hora a gente faz um vídeo vamos fazer um vídeo específico dele. mais pecúlio, enfim, essa coisa toda. Vamos partir para o outro, vamos ficar muito... Vamos, senão daqui a pouco nós estamos com 2 horas. 2 horas só falando de um caso, né? De um caso. Vamos ver o outro. Oi, boa tarde. Olha só, ele gostaria de ver se já é possível encaminhar a aposentadoria. É a segunda esposa que manda áudio perguntando do marido. É bem comum. Homens corram atrás dos seus direitos. É verdade. Oi, boa tarde. Olha só, ele gostaria de ver se já é possível encaminhar a aposentadoria. Ele tá com 57 anos e tem quantos anos mais ou menos de carteira assinada? Nem sei tanto, mas trabalhou em lavoura. Ele trabalhou praticamente a vida inteira. E tem alguns anos de carteira assinada, mas trabalhou muitos anos em lavoura. Daí ele queria ver se tem como encaminhar já. Daí, no caso, eu acho que seria melhor era marcar um horário, ele levar os papéis, o senhor dar uma olhadinha. Não sei. Daí, o que o senhor orienta? Bom esse, né? Aposentadoria. Bom, aposentadoria. Aposentadoria, pessoal. Teve agora a reforma da Previdência. Né? E tem pessoal que faz um bom material disso na internet, explicando a parte bem técnica, né? Assim, a aposentadoria tem que ver caso a caso, né? Porque tem a questão da idade, tem a questão do tempo, tem regra de transição, tem pedágio, tem fator previdenciário. Se fosse o nosso foco, daria para ficar até amanhã conversando sobre isso. Mas é complexo demais para a gente explicar aqui nesse vídeo e ficaria muito maçante, explicando cada regra, sabe? Então, assim, para minimizar, assim, para deixar mais tranquilo, acha que está perto de se aposentar, procura um advogado e faz um cálculo. Porque o que acontece? Se tu não tiver direito, tu vai saber quanto tempo falta. Exato. Então, pessoal, o cálculo tem que... Procura um advogado para fazer esse cálculo. Procura um advogado. O máximo que vai acontecer é tu fazer um planejamento ali, previdenciário, né? Que hoje que é uma questão que está bem difundido, também tem bastante gente fazendo esses planejamentos. Talvez desse caso aqui que a gente possa comentar é o período rural. O período rural. Que trabalhou na colônia ali. Trabalhou na colônia. O período rural remoto, então, né? Antes de... Vamos colocar 90 ali como marco, né? Padrão. Que é quando mudou a lei. O que acontece? O pessoal, quando era criança, muitas vezes,
passa de 14 anos em diante, né? Trabalhou na lavoura e tu consegue computar esse tempo, né, como tempo de contribuição e talvez conseguir uma aposentadoria. Esse áudio é um áudio que o cliente queria isso, ele tinha um tempo de contribuição e trabalhou um tempo na lavoura. Então tem que ver com o advogado se tem documentos suficientes para pedir a averbação desse período, né? Porque tendo o tempo rural tu consegue fazer esse pedido, acrescentar, somar isso com o tempo que tu tem de carteira e aí sim dá direito à aposentadoria. Talvez assim o que a gente possa dizer do período rural, que eu acho que para complementar é que tem que ter documento, tem que ter prova, isso, tem que ter testemunha. Importante. E assim, a realidade nos mostra que quem trabalha na colônia, e quem trabalha na colônia, que é o que a gente costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul, quem trabalha na colônia nasce com enxada. A partir dos 3, 4 anos já começa a trabalhar, desenvolver, ajudar a família, botar dinheiro na casa, e a realidade é essa. Mas a gente não consegue buscar desde os 3 anos de idade na justiça. Sim, é 7, 8. Sabe? Então, caso ao caso vai demonstrar, a gente tem que ver o que tem de documento, mas a média ali é dos 12, né? 12, 14... por aí, né? Que tu consegue comprovar, porque também eles existe essa questão do trabalho infantil e tudo mais, mas o importante é avaliar os documentos, tá? Talvez tu não precise de todo esse tempo também, tu complemente com 5, 6 anos ali. É o caso a caso. É o caso a caso. É o caso a caso. Não existe uma regra assim, tipo, e uma coisa que o cliente pergunta muito, mas o que eu tenho que ter de documentos? Não existe um documento específico, documentos têm que ser contemporâneos à época, né? Eu brinco, quanto mais antigo, melhor. Sim, quanto mais amarelo, né? Quanto mais amarelo, quanto mais rasgado que tiver, é melhor, né? Porque daí se comprova realmente que existia aquela uma bobagem atividade. que parece bobagem, mas não é. Geralmente família que trabalha na colônia tem muitos irmãos. Sim. Muitos irmãos. E a gente está aposentando mais novo. Aí tu pega lá a certidão de nascimento de todos os teus irmãos e lá vai aparecer Joãozinho da Silva, agricultor, maior. Tá uma prova de que a família tem agricultores. Perfeito. Aí tu junta ali os últimos 6 certidões de nascimento, cada filhinho em 1 ano, todos lá o pai e a mãe agricultor. A gente já tem uma prova de que são agricultores. Então, sabe? Não é uma prova, mas a gente tem que convencer o INSS ou o juiz que existia atividade rural naquele período, né? Então, qualquer prova que se tenha, daqui a pouco, dependendo da localidade, a certidão escolar, né? Testado de batismo na igrejinha do interior, também serve. Tudo isso vai criando evidência. Os mais comuns são bloco rural. Bloco rural são os documentos que a maioria dos clientes tem. Declaração de sindicato rural. Também é uma prova. Contratinho de parceria agrícola. Parceria agrícola. Porque às vezes a família não tinha dinheiro para ter terra, mas arrendava terra, fazia parceria. O próprio próprio documento da terra, né? A própria certidão, a certidão do registro de imóveis lá, que a terra pertencia aos pais. Só precisa fazer essa ligação, né? Porque geralmente se pede isso quando tu é muito novo. Então pode ser pedido no nome próprio, não tem problema nenhum. Mas geralmente se tiver no nome dos pais, tem que fazer essa ligação que o pai era agricultor, que o pai exercia a atividade, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? É basicamente isso. Trazendo numa linha geral, assim, e aí varia de casa a casa, né? Tem que ver o que ela tem de documentos lá, daqui a pouco complementar com alguma coisa, mas basicamente é isso. Eu acho que é isso, né? Vamos pro próximo? Eu acho que a gente encerra, já tem 20 minutos. Já tá com 23 minutos, é verdade. Senão ninguém vai ouvir, né? Não, vai ficar muita coisa, né? Uma outra hora dessa. Uma outra hora. Não, o bate-papo é bom e flui, né? Ele segue, né? E isso são coisas, de novo, né, repetindo, são coisas que a gente faz no escritório. Essa interação do melhor caminho, a gente pega cada caso e avalia assim, né? Avalia assim. Conversando, discutindo. O direito não é feito, olha, assim, tal coisa e eu faço. Não, a gente tem que avaliar o melhor caminho, tem que avaliar a melhor situação. Falando de aposentadoria, tem que fazer cálculo. Então, a gente está só trazendo alguns elementos aí. Do dia a dia do escritório. É isso aí, então, pessoal, só pedindo de novo, quem gostou, curte, compartilha, a gente vai botar na descrição o telefone do escritório, se tiver alguma dúvida, se quiser participar, tá? Para não ficar só uma conversa entre só nós, que quanto mais participação tiver, melhor. Nos ajuda, né? Nos ajuda. Fica com dúvida, coloca ali embaixo, gostei disso, não gostei, eu acho que você tem que melhorar isso, eu acho que tem que ter outra coisa, enfim, a gente está aqui para isso. Certinho? Bom? Feito. Um abraço. Tchau, pessoal. Até mais.